aqueles que estão vindo pela primeira vez. Eu agradeço o público fiel que tem vindo desde o início desse clube de leitura. Não sei se vocês sabem, mas esse mês a gente está terminando o livro Profeta. Parece incrível, né? Parece que não ia acabar nunca, mas acabou. Já estamos quase um ano fazendo esse ciclo. Vocês lembram que começamos com a intenção de fazer com que o profeta fosse mais bem entendido com a ajuda preciosa da filosofia. Eu sempre comento, todo mundo adora, quem já leu, em geral, gosta muito do profeta, mas entende pouco, porque ele tem muita coisa nas entrelinhas, ele é complexo. Então, eu um dia tive essa ideia, a Tessália, que é a nossa diretora aqui do Guará, gostou da ideia, achou interessante, da gente começar a comentar tema por tema, capítulo por capítulo. Estamos já bem adiantados, nesse mês devemos terminar esse nosso, tem sido muito agradável para mim, eu espero que esteja sendo bom para vocês também, essa nossa reflexão sobre praticamente palavra por palavra do livro O Profeta, para perceber nas entrelinhas quanta coisa Gibran sugere. Sempre comento com vocês que um verdadeiro poeta, eu não vejo como não ser também um bom filósofo, porque ele tem que ter uma forma bela e tem que ter conteúdo, ele tem que ter algo a dizer e saber dizê-lo de forma bela. E Gibran cumpre perfeitamente essa dualidade, né? Ele tem muito bem essas duas coisas. Então, constantemente ele faz referência, inclusive a temas gregos de filosofia, sugere conhecimentos filosóficos que são bem familiares para a gente. Então, é interessante porque você aliando essa compreensão mais profunda, o poema fica ainda mais belo. Hoje é um capítulo muito pequeno do livro, capítulo que tem aproximadamente 1,5 páginas. Para vocês terem uma ideia, ele fala do amor em 2 páginas, então esqueçam, nada em Gibran é grande. Agora, para você falar do amor em 2 páginas, você tem que ser extremamente sintético. Se você dispersar e perder 2 palavras, você já perdeu algo muito significativo. E aqui também ele vai falar de algo bastante importante. Ele fala de todos os aspectos da vida humana. Recentemente falamos sobre as moradias, lembram? Sobre as casas. Semana que vem falaremos sobre as leis. Na outra semana falaremos sobre o comer e o beber. Ou seja, ele fala de todos os elementos que a gente acha que são prosaicos, são simples, mas tudo para ele é revestido de muita importância. E tudo deveria ser feito de uma forma humana. Então é bem interessante o que ele vai falar hoje. Só relembrando a vocês a biografia básica que sempre fazemos, que sempre tem aqueles que estão vindo pela primeira vez. Gibran nasce em 1883 no Líbano, vai morrer em 1931 nos Estados Unidos. Chega muito jovem nos Estados Unidos, é apoiado aí por uma professora norte-americana, que a vida inteira foi como se fosse uma mecenas dele, e na verdade disse que foi o grande amor da vida dele, Mary Elizabeth Haskell, e que o ajudou muito. Ele produz uma obra que não é só em termos de literatura, ele era também pintor, era um artista muito completo e muito profundo. Morre, é levado de volta ao Líbano, onde hoje o seu túmulo é na mesma cidadezinha onde ele nasceu, Sharri, e é considerado um herói nacional, não por pouca coisa, né? Porque ele realmente é talvez um dos grandes nomes, se não o maior, da poesia universal. Esse livro, particularmente, que foi o que o projetou, que é O Profeta, que até quando eu comecei a preparar essa palestra já tinha sido traduzido em mais de 40 idiomas, não sei como anda isso hoje, mas o fato é que considerem que isso é poesia, prosa poética. É um mundo onde ninguém publica mais poesia, poesia é pouquíssimo lida, cada vez menor é o público de poesia. Então, ainda que nós conheçamos muitas pessoas que não conhecem Gibran, mas ele tem um público cativo bastante amplo, considerando que se trata de um poeta. A ideia é agora não só estendermos os seus admiradores, mas aprofundarmos essa admiração, entendermos melhor o que ele queria dizer. Desde garoto ele sonhava em escrever esse livro, O Profeta. Ele sonhava com o profeta ainda um adolescente, porque ele pretendia um livro que de maneira metafórica, poética, ele falasse de tudo o que considerava importante na vida humana. É como um manual do bem viver, expresso em poesia, um capítulo para cada tema. Comentamos sempre também, porque eu acho importante frisar isso, que se trata de um mito. O que é isso? Mito é quando algo é simbólico. Deixa eu explicar para vocês, porque nós temos 2 exemplos que ficam bem claros, porque muito recentemente tivemos 2 filmes, um mais recente, o outro um pouco menos, mais antigo, 2 filmes muito bonitos, que eu acho que grande parte de vocês devem ter assistido. Um foram Os Miseráveis, de Victor Hugo. Assistiram? Esse musical foi ano passado, né, que saiu. E outro bem mais antigo, 1996, se não me falha a memória, que foi O Fantasma da Ópera. Assistiram também? Vocês percebem que os 2 são lindos, mas se vocês pararem para se aprofundar, há uma diferença aí. Porque Os Miseráveis, que vimos mais recentemente, Jean Valjean, que é o herói,
Ele é um exemplo moral de conduta. Mas ele não é simbólico, você não tem que ver através daquilo que acontece. A história dos Miseráveis é como uma fábula, tem conteúdo moral. Ele não quer dizer alguma coisa, já está tudo dito. Ele quer dizer que um homem honesto, de princípios, escrupuloso, muda a história da humanidade. Mas não tem nada nas entrelinhas, algo para você ver além daquilo. Agora, o Fantasma da Ópera, não estou querendo desmerecer Os Miseráveis, muito pelo contrário, eu amo tanto o livro quanto o filme, achei maravilhoso. Agora, Fantasma da Ópera, tudo ali é simbólico. Aquela máscara, aqueles subterrâneos do teatro, tá? O fato de que o nome dela seja Christine, que tem a ver com aquele que está dividido entre dois mundos, o Crestos, né? Aquele que está dividido entre dois planos, tá? Tudo ali é simbólico. Tudo tem alguma coisa para você ver através. Aquela história construída por um escritor chamado Gaston Leroux, no final do século XIX, que ele só trabalha com símbolos clássicos, o símbolo dos subterrâneos, o símbolo da máscara, o símbolo do ponto sem retorno, onde a alma tem que fazer uma opção entre a essência ou a aparência. Tudo ali é simbólico. Se você só vê a historinha, fica uma novela sem graça de uma menininha que se apaixona por um rapazinho bonito. Então percebam que são duas coisas diferentes. O Fantasma da Ópera é um mito de conteúdo simbólico. Os Miseráveis é uma fábula de conteúdo moral. O que está ali para ser dito está explícito, não tem nada para você ver através. Tá? Aquele nome não quer dizer alguma coisa, enfim, é uma fábula, tem uma estrutura de fábula, teor moral. Então aqui o que eu quero deixar claro para vocês é que o profeta ele é simbólico, ele é mito. Esse diálogo que acontece dentro do profeta, na verdade, está simulando o diálogo que acontece dentro do homem. É o centro da consciência humana quando o homem completa um ciclo de vida, dialogando com todos os acontecimentos da sua vida, com todos os seus pequenos erros, como se fosse um balanço de final de vida que o homem faz. O mito é assim, tudo está acontecendo dentro do homem. Eu sempre reitero para vocês que Jung falava que o sonho bem estruturado, a consciência onírica também é assim. Todos os personagens são você mesmo. Aquelas coisas que você mais rejeita, aquelas coisas que você mais admira, tudo ali está representando você mesmo, é um diálogo interno. O mito é simbólico, obviamente, né? Então a história, basicamente, a história de um sábio, Al-Mustafá, que vai até uma cidade chamada Orfalese para tentar transmitir um pouco da sua sabedoria aos habitantes daquela cidade. E fica 12 anos lá e ninguém quer ouvi-lo. Aí um dia ele vê um barco vindo da sua terra e diz, oba, agora eu vou voltar para casa, a ilha de onde ele tinha vindo. Quando as pessoas percebem que vão perdê-lo, todo mundo corre em volta dele e diz, não, você não vai embora sem nos ensinar alguma coisa. 12 anos e ninguém quis ouvir nada. Resolveram ouvir agora. Por quê? Porque a consciência se dá no contraste. No contraste entre duas cores, é o exemplo que eu sempre dou, né? A gente percebe ambas. Se o universo inteiro fosse branco, a gente não perceberia o branco. Aqui começa a cor de madeira, no contraste você percebe as duas, não é isso? Aqui também o azul e o preto. O universo inteiro azul, eu perceberia o azul? Não. No contraste nasce a consciência. Entre o som e o silêncio, você vai perceber o valor das coisas que você tem quando as perde. Às vezes você vai perceber o valor da vida diante da morte. Então, ao estar na iminência de perder Al-Mustafá, os habitantes da cidade percebem que tinham tido um sábio e não tinham aproveitado essa oportunidade. E todos correm à volta dele. 12 é um ciclo, é um número que está muito associado ao zodíaco, né? Representa um ciclo de experiência humana. E Al-Mustafá representa aí como se fosse a consciência humana dialogando, sintetizando toda a sabedoria que ele reuniu ao longo de um ciclo de vida. Cada capítulo do livro, então, é uma pergunta que esses moradores fazem para ele. E sempre há, obviamente, uma relação entre quem pergunta e aquilo que é perguntado. Então ele vai pegar as coisas que ele considera fundamentais na vida humana e vai representar dentro dessa história. E hoje vamos pegar, então, um capítulo que é o casamento. Existem várias tradições que falam sobre isso. E, na verdade, Gibran vai aproveitar um pouco de todas elas. A gente vê claramente insinuações. Às vezes vocês podem dizer de onde ela está deduzindo isso. Uma parte eu deduzo realmente. Mas tem outras coisas que são explicitamente ditas por ele mesmo. Porque ele tem um livro, um dia ainda faço uma palestra para vocês sobre esse livro. Não sei como é que eu vou sintetizar um livro desses numa palestra, mas vou tentar. Porque ele tem um livro de cartas que ele troca com essa Mary Haskell. A vida inteira, mais de 600 cartas. E essas cartas foram publicadas. E eles eram almas gêmeas, eram duas figuras que se completavam realmente. E você vê ele comentando com ela sobre tudo que ele fazia. Esse livro, O Profeta, sobre tudo.
quase que palavra por palavra. Ele vai trocando ideias, pegando sugestões dela. Então, ele cita claramente de onde ele está tirando as ideias. Então, algumas coisas eu deduzi, outras coisas eu peguei dele mesmo. Ele mesmo explicita de onde ele tirou as ideias. E ele se inspira muito, tanto em filosofia grega, quanto em simbolismos orientais. Ele se inspira, basicamente, era um homem que tinha uma cultura geral muito ampla, e você vê ele fazer citação das coisas mais, desde o Ocidente ao Oriente, filosofia, sobretudo clássica. Então, ele vai falar a respeito do casamento, e eu sempre gosto de dar uma pequena introdução antes de entrarmos no poema propriamente dito. Se vocês forem ver casamento, um casal, casalis, vem do latim, que significa o lugar onde você constrói uma casa. Esposo vem de spondere, que é consagrar, ligar através do sagrado. Tá? É uma coisa interessante vocês virem certas tradições religiosas, quando vão fazer um cerimonial, vocês já devem ter visto isso, que separam um espaço, às vezes marcam esse espaço circular com velas e fazem o seu cerimonial lá dentro. É uma coisa muito antiga em várias tradições do Oriente, do Ocidente, essa ideia de você delimitar um espaço, iluminá-lo e começar por ali. E depois você vai estendendo esse espaço iluminado. É como se você colocasse um farol no meio de um oceano à noite. Aquele espacinho ali você ilumina e depois você vai ampliando a partir dali. Entendem isso? Ou seja, eu crio um espaço ideal de convivência, onde com esse ser humano que está diante de mim eu vou me relacionar como dois seres humanos, num alto nível. E a partir do momento que eu me relacionar dessa maneira com esse ser humano, eu aprendo a lidar com os seres humanos. E eu posso estender isso para toda a humanidade. Tá? Daí essa ideia dos pondere, de se delimitar um espaço, de consagrá-lo. Começar a partir dessa união a aprender a estabelecer uma união profunda com os seres humanos. Mas não é para se limitar aí. Se você considerar que se diz que a humanidade, toda ela é uma grande família, vocês têm que considerar que nós temos dentro de nós o potencial para amarmos 7 bilhões de seres humanos. Dentro do nosso coração, já pararam para pensar nisso? O potencial para amar 7 bilhões de seres humanos. Aí nós pegamos, contaminados como estamos pelo egoísmo e com o mau entendimento do que é o amor, pegamos esse raio de 360 graus de capacidade de amar, que é o nosso coração, e concentramos num grau, jogamos só na pessoa que está diante de nós. Vocês percebem que isso é um raio laser? Trucida qualquer um, vai sufocá-lo, vai tornar o relacionamento pesado, porque é algo que você tinha que distribuir para a humanidade inteira. Você tinha que distribuir em cada passo que desse, em cada momento da sua vida. E você concentrou numa única situação. Isso faz com que se torne uma relação sufocante. Então, o amor, dentro desse relacionamento matrimonial, a ideia é que fosse um experimento bem-sucedido de como ter uma relação humana com um ser humano, porque a partir daí eu estendesse. Quando eu falava para vocês, por exemplo, sobre o amor, que é uma das passagens mais bonitas do profeta, alguns de vocês estavam aqui, é muito bonita essa passagem, eu contava para vocês que na Idade Média eles diziam, a alquimia medieval, que era uma outra corrente filosófica, eles diziam que o amor é um vinho muito requintado, que o ser humano não é capaz de fabricá-lo. O que você pode fazer é esculpir o cálice, que aí os seres divinos olhem lá de cima, se eles acham que o seu cálice está ISO 9000, né, obedecer os padrões de qualidade, eles depositam o vinho sagrado, que é o amor. Agora, tem uma característica, eles diziam que esse amor verdadeiro, legítimo, que é o amor divino que o homem canaliza, ele canaliza através de um ponto, de um ser humano, de uma relação. Mas se ele é legítimo, a partir desse ponto ele se estende em todas as direções. Eles diziam que o amor é o alcaeste, o solvente universal. Ou seja, se ele é bom mesmo, se você ama de verdade um ser humano, através desse ser humano você vai se tornar mais fraterno com todo mundo, mais atento com todo mundo, mais paciente com todo mundo, mais compreensivo com todo mundo, e não apenas com esse ser humano. Esse amor que foi canalizado através desse ser humano vai te tornar globalmente um ser melhor. Eu comentava inclusive com vocês que um pensador romano chamado Cícero, que ele tem uma frase famosa num livro chamado Sobre a Amizade, que ele diz o seguinte: se amas, se te tornas mais fraterno, mais humano, mais íntegro, mais generoso, realmente amas.
Se amas e te tornas mais egoísta, mais voltado sobre os teus interesses, mais mesquinho, não amas, nem ama ninguém que assim o faça. Entende? Se eu me ligo a um ser humano e isso me torna uma pessoa pior, isso pode ser uma paixão, pode ser um apego, mas amor verdadeiro não é. Esse vinho foi falsificado, não é legítimo. Porque o verdadeiro vinho derrete as suas fronteiras e se espalha em todas as direções. Entendem isso? Então, por aí vocês veem o que era a ideia do casamento para essas tradições. Dizia-se, inclusive, que não há razão para que o casamento fosse uma celebração religiosa, e sempre foi, para todo canto no mundo. Não há razão, senão o fato de que os homens se unem em torno do divino. E em torno do material eles se separam. Porque senão podia ser um contrato, né? Podia ser um simples contrato. Por que o casamento sempre foi uma cerimônia religiosa? Que diz que em torno do elevado, do sagrado, os homens se unem. Em torno do material, eles se dividem. Imaginem com você, eu quero ser fraterna com vocês, dividindo essa água. Por muito que eu esteja com boa vontade, se a gente for dividir essa água por todo mundo que está dentro dessa sala, vai dar um golinho tão insignificante para cada um que não vai matar a sede de ninguém. Valeu a minha intenção. Mas o mundo material, ele é muito limitado quanto à possibilidade de você dividi-lo. Agora, se eu estou ouvindo uma bela música e todos vocês chegam, todos vocês compartilham. E a música não fica menor para mim. Eu não perco nada com isso. E se eu sou fraterna e ensino a minha fraternidade para vocês, eu fico menos fraterna com isso? Eu perco alguma coisa? Não. É que nem uma chama de fogo. Se eu passo, acendo a chama de alguém, o meu fogo não fica menor. Não é à toa que o fogo é o símbolo do espírito e a água é o símbolo da matéria, é a cruz do mundo. A horizontalidade e a verticalidade. Então, disse que o homem se une em torno de coisas sutis, sublimes, elevadas. Por isso a ideia de que o homem só se une a outro ser humano em torno do sagrado. Daí o casamento ser uma cerimônia. Nem sempre houve o contrato por trás, mas a cerimônia, a ideia do sagrado presente sempre esteve para todo canto. Considerava-se essencial, porque em torno do egoísmo os homens não se unem, se separam. Como se vocês imaginassem todo mundo subindo uma pirâmide. Se você está se aproximando da pessoa que está ao seu lado, isso é sinal de que você está subindo. Se você está se afastando, olha, você deve estar descendo. Entende isso? O fato de você conseguir compreender e harmonizar com os seres humanos significa que você está crescendo como ser humano. Porque isso está implícito na condição humana como virtude, como valor. Então ele vai falar dentro dessa chave e vai colocar algumas coisas muito bonitas, fortes, mas muito bonitas, como sempre, né? Para quem já esteve aqui em outras ocasiões, houve algum capítulo do Gibran que não fosse forte? Alguns devastadores, né? Alguns deles muito fortes. Então Almitra era a sacerdotisa da cidade, e isso é bastante indicativo, porque uma sacerdotisa trabalha exatamente com a ideia de consagrar as coisas da vida, e é ela que vai fazer essa pergunta. Então, Almitra falou novamente. Ela tinha perguntado sobre o amor anteriormente, vocês lembram? Foi a Almitra que perguntou sobre o amor. Então, Almitra falou novamente e disse: "E que nos dizes do matrimônio, mestre?" E ele respondeu dizendo: "Vós nascestes juntos, e juntos permanecereis para todo sempre." Ou seja, essa ideia de que, vocês já devem ter ouvido falar daquela frase bíblica que a gente interpreta mal à beça: "O que Deus uniu, o homem não separará." Lembram disso? A gente pensa que é uma ordem. Olha, se Deus uniu, você não separa. Aquilo não é uma ordem, aquilo é uma constatação. Se está unido no plano divino, o homem não vai conseguir separar. É uma constatação e não uma ordem. Vocês vão ver que Platão fala nas almas gêmeas. Eu já dei uma palestra, inclusive, sobre esse assunto, é muito interessante, salvo o fato de que todo mundo depois vem me perguntar quem é a sua alma gêmea, o resto é muito interessante. Nessa pequena contraindicação, onde ele vai falar que o homem tem 3 mundos e que existe a possibilidade dele se unir a outro ser humano a partir de qualquer um desses 3 mundos. A tradição grega fala de nous, que é algo muito elevado que temos dentro de nós, os nossos princípios, os nossos valores, a parte mais espiritual, a nossa essência. Psique, que é uma parte mais... eles chamam de psique mesmo, tanto que tem um mito de Apuleio sobre esse personagem. E soma. Vocês percebem que essas palavras a gente ainda tem na nossa língua. Um mal somático, um mal psicossomático.
Ele dizia o seguinte, que soma é a parte física, densa. O homem pode se unir por isso. Você pode se unir a outro ser humano só pela parte física, só por instinto. Ou pode juntar também a parte psíquica, ou pode juntar essa parte noética ou espiritual. O que é uma união apenas pela parte física? Que está se tornando mais comum hoje em dia. Vocês percebem que a gente pega, não é querendo ser saudosista, mas pega 100, 150 anos atrás, era o auge do amor romântico, psicológico. Hoje nós estamos no auge do amor físico, o uso do outro para te proporcionar prazer. Nós evoluímos tanto na tecnologia, mas no aspecto humano, segundo a visão platônica, retrocedemos. Ele diz que a união, quando você faz meramente pelo plano físico com outro ser humano, é como a união que você faz, por exemplo, isso é um exemplo meu, não de Platão, não interpretem mal, é como se fosse a união que você faz com uma barra de chocolate. Quem sou eu para criticar quem gosta de chocolate? Eu não teria nenhuma condição moral para tanto. Mas imaginem vocês que eu chegasse para você e dissesse, você gosta de chocolate? Não precisa confessar, faz de conta. Você gosta de chocolate? Então você vai fazer um regime onde você pode comer chocolate à vontade. Ok, eu vou emagrecer? Vai, te garanto que vai. Sabe como? Você só pode comer chocolate. Chocolate e água, mais nada. Primeiro dia você vai ficar muito feliz. Que beleza, chocolate branco, chocolate preto, chocolate meio amargo, crocante, recheado. Segundo dia você já não vai ficar tão contente. Chocolate puxa, que legal, né? O que mais? Chocolate. E o que mais? Chocolate. No terceiro dia, quando você olhar para aquele chocolate, você vai dizer, meu Deus, chocolate de novo. E no quarto você vai ficar só com a água, não vai suportar mais. Sabe por quê? O paladar físico, que é esse mais denso aqui, ele se esgota com a repetição do objeto. Ainda que eu ame chocolate de paixão, só chocolate 3 dias seguidos, ninguém suporta. Fica entediante para o paladar. Quando a tua ligação é só nesse plano, fica entediante também o ser humano diante de você. Você já saboreou, já experimentou, esgota quando perde o sabor de novidade, entende? Então você usa e descarta o outro ser humano como uma barra de chocolate. Esgota o paladar, cansa. Kant, que é um filósofo bem mais tardio, do grande racionalismo clássico, ele costumava dizer que usar o outro como meio é das coisas mais imorais que existem. Meio para a tua satisfação, para o teu prazer. A moralidade consiste em sempre ter o outro como fim, nunca como meio. Então o amor, quando ele é meramente físico, você está usando o outro como meio. Aí imagine que a gente sobe um pouco mais, estabelece um amor psíquico. O que é o amor psíquico? É a união através de afinidades psicológicas. Então eu gosto de chocolate, eu também, que bom. Eu gosto de tal filme no cinema, eu também. Eu gosto de ir viajar para tal cidade, eu também. Somos almas gêmeas, nascemos um para o outro. Isso vai gerar uniões um pouco mais duradouras do que a do soma. Mas perceba uma coisa interessante. As afinidades psíquicas, que são esse gosto ou não gosto, não são iguais nem em relação a nós mesmos em 2 momentos diferentes da vida. Vocês gostam hoje da mesma coisa que gostavam 10 anos atrás? E se os dois não têm um ideal em comum, o gosto vai mudando em direções diferentes. Tá? Então, aquilo que hoje parece, às vezes, até um pouco forçado, né? Que eu passo a gostar de tal coisa para dizer que gosto da mesma coisa que o outro, aquilo que parece uma afinidade muito grande, daqui a 10 anos não é mais nada. Já não gostam das mesmas coisas, variaram em direções diferentes. Então, isso faz com que, com o passar do tempo, mais do que no soma, mas com o passar do tempo isso vai esfriando, distanciando, às vezes virando só um hábito, perdendo o sabor. E as uniões do ponto de vista noéticos, apenas para que vocês entendam o que eles querem dizer com essa ideia de nascer juntos. Eu faço essa ponte com Platão, porque ajuda bastante. Isso é a ideia das almas gêmeas. A união noética é, apesar das dificuldades que temos, apesar dos conflitos de personalidade, quando você vê um ato de honra, de grandeza, de nobreza, teu olho brilha. E você olha para o companheiro, dele também está brilhando. Quando você vê uma possibilidade de fazer algo grandioso pela humanidade, teu coração se inflama. E você olha para o teu companheiro, dele também está inflamado. Ou seja, vocês se unem em torno de valores, de virtudes, de sabedoria, de elementos que são eternos, de justiça, de fraternidade, de bondade. Tá? E isso é algo que é tão interessante, porque à medida que eu vou vivendo e buscando a bondade, eu me torno mais bondosa, não é assim? E ele também. À medida que eu vou vivendo e tentando buscar a fraternidade, eu me torno um pouquinho mais fraterna e ele também. Então, o que vai acontecer?
Os dois derivam em relação ao mesmo ponto, uma mesma estrela. Então, enquanto no psicológico, com o passar do tempo, afastava, no espiritual, com o passar do tempo, aproxima. Que os dois crescem numa mesma direção. Entendem? Então, isso ele dizia, quando acontece, porque pode acontecer aqui de serem, sei lá, um pai e um filho, dois amigos, dois irmãos, que se unem no ponto espiritual, no psíquico também tem uma afinidade, mas o físico não tem nada a ver. Mas pode acontecer de ser um casal, uma união amorosa, e pode acontecer de unir os três mundos. Diz que até os instintos vêm participar do banquete da alma. E isso eles chamavam de almas gêmeas. Uhum. Então, na verdade, quando você diz o que Deus uniu, o homem não separará, é porque quando você une o divino em dois seres humanos, esse divino sobrevive inclusive à morte do corpo. Por isso que Platão dizia que o amor ou é eterno ou não é amor. Contrariando o nosso poeta Vinícius de Moraes, né, que diz que ele é infinito enquanto dure, que é uma boa rima, mas não é uma solução. Para Platão, ou era eterno ou não é amor, porque ele une duas coisas que são eternas, nasceram juntas, ele é uma constatação da unidade. É como se fosse a recuperação da unidade na multiplicidade. Cada um separado, egoísmo, cada um para um canto. Eu reencontrei um pedaço do quebra-cabeça, porque o universo é uno, um dia encaixaremos todos. Eu reencontrei um pedacinho do quebra-cabeça, eu recuperei um pouco da face da unidade. Eu uni duas coisas que um dia estiveram unidas. Um dia todo o universo voltará a estar unido, mas uma parte dessa unidade eu recuperei agora, numa união de coração lá em cima. Entendem isso? Então ele diz, nascestes juntos e juntos permanecereis para todo sempre. Na verdade, a gente teria que, diante da morte, se posicionar diante da humanidade e pensar o seguinte, aqueles que eu já consegui amar, missão cumprida. Aqueles que eu não amei ainda, débito. Tenho que realizar isso em algum momento. Porque diz que o universo todo tem que ser unido através do amor. Um dia terá que ser assim. Tá? Continuando, juntos estareis quando as brancas asas da morte dissiparem vossos dias. Sim, juntos estareis até na memória silenciosa de Deus. É como se vocês considerassem que, de uma certa maneira, aqui em cima, aquilo que você juntou não se separa mais. Tá? Mas a experiência que realizam na Terra, para buscar isso, terá que ser individual, compartilhada, mas cada um trilhando a sua, que é algo que ele vai falar bastante adiante. Tem uma passagem muito bonita das cartas dele com Mary Haskell, que ele escreve uma carta linda para ela. Aliás, é difícil dizer qual não é linda. Eu citava essa mesma carta para vocês quando falamos sobre o amor. Que ele diz o seguinte, querida Mary, todas começam assim, querida Mary, eu sou um cidadão muito teimoso, tem certas coisas que todo mundo pode dizer e eu nunca vou acreditar. Uma delas é que eu não tenho uma alma imortal. A segunda é que a minha alma possa ser separada da tua. E é interessante porque não era mera teoria, quando ele morre e ela vai ao enterro, as pessoas chegam e ficam, porque eles trocavam cartas, ninguém sabia nem que ela existia. As pessoas ficam meio surpresas, porque o rosto dela era leve, era alegre, enquanto todo mundo estava fazendo aquela tragédia. Ela sentia que não o tinha perdido. Como poderia perder? Ela tinha a sensação de que estava unida a ele num plano que ninguém nem nada podia separar. As pessoas ficam chocadas com a serenidade dela. Era uma vivência profunda. Uhum. Platão diz que aqueles que se amam, eles desejariam chamar o deus Hefestos, que era o deus ferreiro da mitologia grega, para que fundisse as suas almas numa só, para que recuperasse aquela união de almas. Ou seja, de uma certa maneira, recupera-se aquilo que sempre se foi. E um dia estaremos todos unidos no coração de Deus, na memória silenciosa de Deus. Mas que haja espaço na vossa junção e que os ventos do céu dancem entre vós. Ou seja, que haja espaço significa, nós estamos buscando isso. Vocês já ouviram melô de... Aliás, não é só a AM, eu falava isso, agora eu estou sendo injusta, a Rádio FM está do mesmo jeito. Melô pop de qualquer rádio, liguem aleatoriamente. 99% das músicas vão falar de amor, amor romântico. Em geral não tem nada a ver com amor, às vezes menos do que romântico, né? Um amor sensual.
E aí vocês já devem ter visto aquela passagem famosa em toda musiquinha romântica. Você é tudo o que eu preciso para ser feliz. O que vocês acham disso? Sabe o que é tudo o que você precisa? Você mesmo. O outro pode caminhar junto com você, mas o outro não pode. Você não pode substituir a tua coluna vertebral por uma bengala. Você não pode buscar fora algo que você só pode alcançar dentro. Ele pode caminhar junto com você. Mas ele não pode dar para você você mesmo. Ele pode te ajudar a caminhar junto. Essa fantasia faz com que, diante da convivência, haja uma decepção. Porque ele me enganou, ela me enganou. Não, você se enganou. O outro ser humano é outro ser humano. O que falta para você é você mesmo. Vocês podem caminhar juntos. E se tem uma expectativa de que o outro vai te dar você mesmo é algo que só você pode conquistar. E necessariamente isso vai gerar uma desilusão. Por quê? O outro me enganou, não, você se enganou. Já contei para vocês aquela célebre passagem que minha avó falava. Hoje eu acho engraçado, na época eu não entendia nada, com 7, 8 anos eu ficava olhando para ela, o que significa isso? Ela virava, adorava fazer essa brincadeira comigo, acho que ela gostava exatamente de eu não entender. Ela falava, minha filha, você sabe qual é o jeito mais rápido de curar a paixão por alguém? Vocês sabem qual é? O jeito mais rápido de curar uma paixão? Casa com ele, ou com ela. Porque se você não casa, a fantasia pode alimentar a paixão por toda a vida, mas a convivência torna inviável a fantasia. O que fica aí é aquilo que é real, maduro. A fantasia não resiste à convivência, entende? Ela dizia isso, eu não entendi, depois de muitos anos eu comecei a rir sozinha. Ela nem viva não estava mais, eu comecei a rir dessa história. Porque é um fato, a fantasia não resiste à convivência. Mas por quê? Porque foi construída uma ilusão. O outro não é tudo que você precisa para ser feliz. O que você precisa para ser feliz é a tua própria essência, a tua identidade profunda. E o outro pode caminhar junto, pode te ajudar, ou pode te atrapalhar também. Você pode ajudá-lo, ou pode atrapalhá-lo também. Pode acontecer em ambos os casos. Entendem isso? Então, a melô da rádio AM e FM, esqueçam, não existe isso. Amai-vos um ao outro, mas não fazei do amor um grilhão. Que haja antes um mar ondulante entre as praias de vossas almas. É como se você imaginasse que cada ser humano é uma gota d'água, que essa é uma frase clássica da filosofia oriental, uma gota d'água buscando o oceano, buscando a unidade. Você pode ajudar outra gota d'água a caminhar junto com você, encontrarem juntos o caminho. Mas não pensem que vocês vão fundir uma gota d'água na outra e abrir mão do oceano. Nisso vocês não estão sendo úteis um ao outro. Quando o Gibran virava para Mary Haskell e dizia, teu amor me dá asas. Há amores que cortam as asas. Não, que é isso, deixa disso. A vida está bem como está. Teu amor me dá asas ou me corta as asas? Nós caminhamos juntos para o oceano. Não basta nos fundirmos um no outro, a fusão de duas gotas não é igual ao oceano. E a verdadeira união é aquela união que contribui para que busquemos uma unidade maior. Enchei a taça um do outro, mas não bebais na mesma taça. Dai de vosso pão ao outro, mas não comais do mesmo pedaço. Isso é uma coisa clássica que se coloca o pão e o vinho como parte de celebrações religiosas. O vinho pela presença do álcool, do fogo, e o pão representando o pão da vida. Ambos são a comida e a bebida da alma, o alimento da alma. Podemos saborear o alimento da alma juntos, mas não do mesmo pedaço. Se eu vibro diante da leitura de algo que é muito belo ou de uma experiência profunda que me tocou muito, eu posso trazer para você, compartilhar, para que você vibre junto comigo. Mas você só vai vibrar se tiver conquistado o nível espiritual para olhar para isso e ver alguma coisa. Eu às vezes pego livros maravilhosos que eu gosto demais, faço uma palestra ou dou para alguém ler. E se aquela pessoa não está no momento de ler, acha aquela coisa mais sem graça do mundo. Não é simplesmente compartilhar, no sentido de beberem na mesma taça, isso não é possível. Aquilo que eu conquistei ver, conquistei por a minha ânsia de ver. E se você tem essa mesma ânsia, pode ver também, eu posso te ajudar, posso te incentivar. Mas se não tem, isso é impossível. Já comentei muitas vezes com vocês a respeito daquela história da mãe do Sócrates,
Em várias palestras já comentei isso, que uma ocasião perguntaram para Sócrates: você é tão bom, é um filósofo, fala tão bem. Se eu amarrar uma pessoa numa cadeira e você falar para essa pessoa durante 1 hora, 2 horas, quando eu desamarrar ele virou um filósofo, um amante da verdade? Vocês lembram o que Sócrates respondia? Ele dizia: minha mãe era uma parteira, Fenaretes era uma ótima parteira. Só que tem uma coisa que ela jamais seria capaz de fazer, que era dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Não dá. Se o outro não está grávido da sabedoria, não vai ser bebendo na minha taça que ele vai ficar. Ele tem que ter enchido a taça dele e nós brindamos juntos. Não vai ser comendo do meu pão que ele vai saciar a sua fome. Ele tem que ter amassado, sovado e feito o pão dele e nós podemos saboreá-lo juntos. Eu não posso puxar, isso é uma ilusão às vezes achar, fulano vai crescer através do meu amor. Olha, fulano vai crescer através do seu amor à verdade. E se não tem, não pense que isso é contagioso, isso não é sarampo. Amor à verdade ou você conquistou por mérito, por consciência espiritual ou não tem. Não é por estar com alguém que tem, porque se fosse assim era muito simples. Grudávamos nas pessoas que têm e adquiríamos por osmose. Ou ambos têm essa capacidade de sintetizar o próprio vinho, o próprio pão da vida e compartilham disso, ou seja, saboreiam juntos, ou um não vai poder se alimentar. Vocês devem ter visto já na história, é o mais comum, seres às vezes com um nível de consciência muito elevado e com um companheiro que não tem o mesmo nível. Infelizmente, isso é mais comum do que o contrário. É mais comum do que o contrário. Então ele vai dizer, não é possível essa invasão de privacidade, onde os dois acham que vão viver uma única vida. Não é possível. É preciso que os dois almejem o céu, que os dois almejem a própria alma, que os dois almejem ser grandes. Que se realizem não na vida do outro, mas na sua própria vida e se incentivem mutuamente. É uma coisa interessante que às vezes nós vemos muito, aliás, isso aqui mesmo tem a ver com isso. Várias tradições, Platão fala muito sobre isso, que o ser humano teria que ser um elo que se encadearia com outro ser humano, até que um dia a humanidade ligasse o céu à terra. Essa história, que é a história do discipulado, de mestres e discípulos, ele falava isso. Cada ser humano deveria ser um elo, que se enlaçasse com o outro, e ao final puxasse todo mundo para cima, todos subissem juntos. Se cada ser humano tem que ser um elo, um casamento não é a união de meio elo com meio elo. Você não é meio elo, você é um elo completo. E a partir disso você é capaz de se unir a alguém. Meio elo não se une com ninguém. Um casamento não é a união de 2 meios seres humanos, mas de 2 seres humanos completos, que se enlaçam, como se fossem as 2 alianças, né? Se enlaçam e sobem juntos. Então não existe essa ideia de que você é tudo que falta. Não, tudo que falta para mim sou eu mesmo. Cantai e dançai juntos e sejam alegres, mas deixai cada um de vós estar sozinho. Assim como as cordas da lira são separadas e, no entanto, vibram na mesma harmonia. Já pensaram na orquestra, se os instrumentos ficassem todos grudados uns nos outros? Não haveria sinfonia. Cada instrumentista precisa do seu espaço, né? E aí soam todos juntos, é aquela coisa maravilhosa. Sinfonos, vários sons harmonizados, mas cada um com sua distância, seu espaço vital. Cada um deles que cante, dance e sejam alegres, mas que eu não atrapalhe o passo do outro, que eu não faça o outro perder o ritmo, que eu não atrapalhe o mistério do outro, que eu contribua para o mistério do outro, que eu deixe ele desempenhar a sua dança. Tem um pensador do século passado, muito interessante, que se chama Sirihan, que ele dizia o seguinte, que a vida é como se fosse uma dança, onde você foi convidado por um ser, que é Deus, para fazer com ele uma grande dança. Então ele diz para você imaginar que tudo que existe à tua volta, todos os outros seres humanos, todas as coisas da natureza, tudo são braços, pernas, partes de um grande ser, que é Deus. Ele está te chamando para uma dança. E você tem que pegar o passo. Quando ele retrocede, você avança. Quando você retrocede, ele avança. Você tem que entrar em sintonia com Deus através de todas as suas múltiplas apresentações. Ou seja, a harmonia com a vida consiste em não pisar no pé de Deus. Entrar em harmonia com ele, entrar nesse compasso. Então, cada um harmonizar-se com a vibração da vida, com o compasso da vida, e um não atrapalhar a dança do outro, um inspirar o outro. E não interferir nem atrapalhar o ritmo do outro. Entende? Eu te inspiro, eu não te bloqueio. Eu participo do teu mistério, te incentivo.
Eu não quero atrair, não quero fazer você espectador da minha experiência pessoal. Eu quero que você encontre a si próprio e eu também quero encontrar a mim. E vamos juntos nessa aventura. Dai vossos corações, mas não os confieis à guarda um do outro, pois somente a mão da vida pode conter vossos corações. Inclusive um certo grau de privacidade, um certo grau de reserva, de mistério, que não significa segredos que não possam ser compartilhados, mas significa um certo nível de vida interior. Sabe aquele casal que chega a um nível tal de paixão, de possessividade, que se o outro tem um momento de solidão, de reflexão, o que você está pensando? Olha, você está me escondendo alguma coisa. Meu Deus do céu. Aquele momento que você mergulha dentro de você para fazer aquilo que Platão chama de divinos ócios, um diálogo com a tua alma. Eu vejo que é o momento dessa pessoa, eu respeito, ela tem direito a esse momento e eu também devo fazê-lo. Lembrem daquela música antiga que dizia: eu quero uma casa no campo, onde ela representa como se fosse você mergulhar dentro de você para cultivar a terra e depois sair para fora com frutos para compartilhar. Quem não tem vida interior não tem nada para compartilhar na vida exterior. Torna a convivência muito vazia, muito superficial. Eu mergulho dentro de mim, cultivo a terra, tenho diálogos profundos com a minha alma e saio com coisas maravilhosas para compartilhar. Vocês imaginam o que seria isso, considerando aquela estrutura dos 3 mundos que a gente falou ainda há pouco? Eu refleti sobre a justiça, sobre o amor e cheguei a uma conclusão sensacional. Deixa eu compartilhar contigo. E essa pessoa vibra, gosta de ver o que você pensou, chega às conclusões dela. Aí você desce para o psíquico. Eu vi um filme sensacional. Ela vibra, vai junto com você e até no físico se une. Em todos os planos onde o homem tem fome e sede, ele encontra no outro resposta. Mas ele tem a sua própria fome e a sua própria sede. Eu acho engraçado que às vezes não haja essa união naquilo que é mais íntimo e profundo, que a união fica relegada a planos mais baixos. Aquilo que você tem de mais sagrado não pode dizer para o outro porque ele não vai entender. Não é estranho? Uma solidão naquilo que mais deveria ser compartilhado. Então, só a mão da vida pode conter vossos corações. Tem um determinado momento que é você com você e depois sai para compartilhar. E vivei juntos, mas não vos aconchegueis em demasia, pois as colunas do templo erguem-se separadamente, e o carvalho e o cipreste não crescem à sombra um do outro. Vocês sabem como é que é esse templo grego, não é? 2 colunas e aqui em cima tem um frontão triangular. Isso é bem interessante porque isso também é simbólico. Se vocês forem considerar as várias tradições religiosas da humanidade, por exemplo, vocês já viram que sempre o sagrado está associado ao número 3? Uma tríade, uma trindade. É o Pai, o Filho, o Espírito Santo, Brahma, Vishnu, Shiva, Ísis, Osíris e Horus, e vai embora. Essa ideia de que vocês juntos podem sustentar esse mundo espiritual. Tá? Crescerem juntos, porque se um fica para trás, desequilibra. Essa coluna aqui vai ficar mais baixinha, o que vai acontecer com o frontão? Desliza, desequilibra. Então, os 2 sustentam juntos essa ideia. Os 2 se erguem juntos, em paralelo. Tá? Para sustentar essa ideia espiritual. Um se torna maior porque está na vida do outro. Ou seja, o fato de você estar na minha vida me tornou melhor como ser humano. Você foi fator de soma para mim. Conseguimos elevar mais alto os nossos valores, os nossos princípios, porque crescemos juntos. Carvalho e o cipreste. Não podem viver um na sombra do outro. Crescem em conjunto. Platão tem uma passagem num diálogo que ele chama de O Político, que ele fala de um bom tecido. Um bom tecido tem que ter um fio mais duro, mais sólido, que é a trama, e um fio mais macio, que é a urdidura. E os 2 se entrelaçam, mas nenhum dos dois deixa de ser aquilo que é. Você tem um bom tecido quando você entrelaça a trama e a urdidura. Mas a trama continua sendo trama e a urdidura continua sendo urdidura. Aí você tem um tecido macio e ao mesmo tempo resistente. Entende? Não abra mão da sua identidade, porque se você não tem a si próprio, em profundidade, não poderá ter em profundidade a ninguém. E é uma questão de paralelismo muito básico que Gibran está colocando aqui. Homens superficiais estabelecem relações superficiais. Se eu não tenho a mim mesmo, como terei o outro? E aí entra um monte de artifícios para sustentar essa ligação.
Artifícios da comodidade, artifícios do hábito, tá bom, sustentam um tipo de relação. Mas isso não é a ideia do casamento, do spondere, da união em torno do sagrado. Não é aquela relação que você possa dizer, bom, graças a fulano eu me tornei um ser humano melhor. Fulano me deu asas. Muito bonito quando Gibran, num determinado momento, ele diz, Mary, o que eu mais amo em você é que você todos os dias me aponta o alto de uma montanha. E ainda que você não fale, eu ouço silenciosamente você dizendo, eu gostaria de ver Kalil lá em cima amanhã. Eu ouço isso todos os dias de você. Você não só me aponta a montanha, você me arrasta lá para cima. E realmente é interessante isso, você vê a relação dos dois, ela nunca se contenta, ela nunca diz, tá bom, você fez o profeta, é suficiente. Não, foi ótimo, mas você ainda pode mais. Vamos juntos, vamos procurar mais, vamos mergulhar juntos no mistério da vida. Você me dá asas, entendem isso? Nos tornamos maiores, elevamos mais esse nosso frontão, porque estamos juntos, do que se estivéssemos sozinhos. Você é um fator de soma na minha vida e vice-versa. E aí sim, casales, o espaço da casa, consagramos um espaço. E a partir daí podemos incluir cada vez mais a humanidade dentro desse espaço. E é essa a ideia. Como eu falei para vocês, é um texto bastante curto, tem 1,5 páginas, e cada palavrinha, cada cantinho, ele bota esse mistério da preservação da tua individualidade e, ao mesmo tempo, do compartilhar profundo com o outro, naquilo que deve ser compartilhado. Entendeu? O respeito ao espaço do outro e, ao mesmo tempo, mergulhar no mistério do outro e crescerem juntos. Essa é a ideia para ele no verdadeiro casamento. É uma celebração daquilo que temos de mais nobre e sagrado, que é a nossa condição humana. Através de você, eu aprendo a me unir à humanidade. Eu me torno mais humano. Crescemos juntos, nos damos asas. É isso. Eu abro para perguntas, se vocês tiverem algo.